Olhar D está no ar e o programa de hoje está incrível, com muitos convidados, muita atração, muito conteúdo de relevância. O Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. No ar, Olhar D. Hoje vamos receber a doutora Vanessa Bock, que vai falar pra gente sobre temas como orelha de abano, ponta de nariz que cai, uma sobrancelha maior, mais alta que a outra. Sabe aquilo tudo que às vezes vira apelido, que às vezes vira um desconforto, um incômodo na vida da gente, dos nossos filhos? Pois hoje nós vamos tratar sobre isso. Recebo com muita alegria aqui a doutora Vanessa. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo bem, Cris. Doutora Vanessa, orelha de abano, aquilo a criança... é linda, às vezes já adolescente, às vezes maiorzinho, às vezes pequenininho, enfim, o adulto. E tem aquela orelha que incomoda, aí a pessoa deixa um cabelo mais comprido, aí muitas vezes voa, ou mesmo com o cabelo comprido aparece a pontinha. É uma coisa que se a pessoa estiver ok com aquilo, tranquilo. Mas se de repente aquilo a incomoda, o que hoje a medicina estética oferece para que isso seja resolvido? Bom, a orelha de abano é bem como você falou, é uma característica que a gente percebe desde a infância, né? E muitas vezes é uma criança que não amarra o cabelo, que fica usando uma faixinha para disfarçar. Isso. Então, já começa algumas limitações e vem aí os apelidos, né? Os apelidos no colégio, os colegas que chamam e chamam atenção para aquela característica. Sim. Que é diferente dos demais. A gente já sabe que isso é muito comum, né? Exato. E quando a gente fala em crianças, muitas vezes os pais optam por esperar algum tempo, vão deixando passar, por receio de fazer uma cirurgia, por receio de uma sedação. Então, hoje em dia, a gente tem, sim, técnicas não cirúrgicas que podem ser feitas em crianças, né? Claro, mediante, né, a abordagem dos pais, enfim, mas que evitam alguns medos, né? Então, é com uma anestesia local. Ah, que maravilha. É feito com um fio que ele é absorvido, né? E vai conseguir, então, fazer com que essa orelha volte, né? Dê uma retração, né? Nessa cartilagem. Maravilha. E fique dentro do que, né, anatomicamente a gente quer. Agora, eu acho importante tu trazer isso, porque às vezes os pais falam, eu não vou submeter meu filho a uma anestesia geral, a um procedimento. É estético, né? E isso é estético. Não, filhinho, não dá bola para apelido, deixa pra lá. Só que às vezes vai operar lá com o quê? 12, 14, 15 anos. E quanto tempo a criança vai levar aí, muitas vezes, de complexo, de bullying, de piadinha. Agora, tendo essa possibilidade da pessoa fazer isso com uma anestesia local e um procedimento que dura em média quanto tempo, assim? 45 minutos, mais ou com menos. a presença dos pais ali dentro, no consultório, dando todo aquele apoio. Não é traumático para a criança, não é cirúrgico. Né? É colocado esse fio, enfim, ele é colocado com uma cânula, é com anestesia local. E, claro, vai ter já o resultado de imediato, né? Então, já levanta da maca diferente. Quantos vai por cento? Exigir um cuidado no pós, com todo o procedimento. O que precisa? Aquela faixinha para usar assim no pescoço? Isso, utilizar a faixinha, vai ter que ficar algum tempo sem fazer algumas atividades, mas é assim, pouca coisa, não precisa ficar de repouso, nada disso. Não vai tirar a criança do colégio, nada disso. Quanto tempo o uso da faixinha? Mais ou menos uns 15 dias. Uns 15 dias tem que usar direto aquilo ali. Que teria que usar também no procedimento cirúrgico, no momento né? que a gente faz a colocação do fio, a gente determina a atração da orelha para o lugar.
Mas entendi. conforme, óbvio, os hábitos, né? Eu posso acabar, como eu vou usar um termo assim mais grosseiro, vou perder a tração do fio, vou mexer nesse fio. Ele precisa de um tempo para cicatrizar e se aderir ao tecido. Então é esse período. Mas não é nada assim que precise que a criança saia dessas atividades, que fique de repouso, nada disso. É um procedimento realmente rápido, relativamente para o paciente, uma abordagem simples, né? Nossa, sem dúvida. E com resultado, né? Imediato. Resolve uma questão que, bem como você falou, às vezes a gente vai deixando, a gente não quer, obviamente, eu vou fazer meu filho passar por isso por uma questão estética, mas nós temos que pensar que é da infância, né? E ter até uma psicóloga aqui para dar um help, mas a gente sabe que boa parte da nossa formação acontece na nossa infância, né? Então, são essas abordagens durante a infância, a relação com a minha família e com as pessoas que eu convivo, que vão dar o norte para alguns comportamentos na minha vida adulta. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que levar em consideração que tem, sim, o bullying, tem e na minha época, era demais, né? Hoje em dia existe toda uma política dentro das escolas, enfim. Mas na minha época era muito. Aí as pessoas falam, criança é malvada. Não é que a criança, ela é muito franca, né? Isso. E isso mexe e magoa, enfim, cria traumas. E hoje nós vivemos em uma geração da imagem, né? Da imagem. Então não se trata de ser feio ou bonito, mas se trata do posicionamento que a gente vende com a imagem, da impressão que a gente vende. Então mesmo um garotinho, uma garotinha de 7, 10, 12 anos, já tem ali seu WhatsApp, já tem ali seu Facebook, seu Instagram, seu TikTok. E aí aquela imagem que ela passa com algo que a incomoda, às vezes é aquela pessoa que vai botar a figurinha e não a foto, né? Aquela pessoa que acha que a sua imagem não consegue ser atrativa no sentido de conseguir captar, né, boas impressões. E isso frustra, né? Estamos falando de dores, né? Exato. São dores e muitas vezes, é bem como você falou, às vezes o teu filho não se sente bem com alguma coisa, isso mexe com ele já não produz, não vai tão bem na escola. Para os pais se transforma num drama também. E a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa relação da aceitação da sua imagem, o que pode ser feito. Exato. Não ficar estigmatizando ou julgando, né? Que os julgadores de sofá, de plantão, que ficam só olhando. Agora, estamos falando de orelha, mas temos vários outros pontos que às vezes tem pessoas que têm um relato de quando eu sorrio, a ponta do meu nariz baixa, e isso muitas vezes comum. é comum, né? Super comum. Às vezes a tia é assim, a avó, o pai. Tem pessoas que têm aquele nariz com aquela giba. Aí não tira foto rindo, né? Não tira foto rindo, ou nem tira foto. Ou nem tira foto. Tem aquelas pessoas que têm a giba muito visível aqui, tem a largura do nariz. E o tudo osso aquilo vai nasal incomodando. aparente, né? O que é possível fazer com esse osso nasal? Eu tenho visto uns antes e depois, assim, que são impactantes, que antes só se resolvia fraturando o nariz lá no procedimento cirúrgico. Eu fiz isso, a gente ficava roxo aqui, embaixo dos olhos. E a gente vê, às vezes, ali com um procedimento... 15 minutinhos. Transforma aquela giba. O que é possível fazer, assim, por exemplo, já que falamos de nariz, com ponta de nariz que cai e giba? É bem interessante você falar isso, porque às vezes a gente eu recebo muito em consultório, situações assim que eu digo que são os desafios, né? De pessoas que já passaram por uma rinoplastia, às vezes não deu muito certo, ou que nunca fizeram e tem algumas características do nariz que incomodam. Mas o que realmente a gente consegue fazer com ácido hialurônico no nariz? Perfeito. Que a gente não pode superestimar. Então, o que a gente consegue fazer? O osso nasal aparente, que é aquele narizinho, né, bem característico. Aí, como é que tem o Luciano Huck, que sempre falam, né? Sim. Aliás, por que o Luciano Huck não melhora aquele nariz? Eu vou te falar uma coisa que eu defendo muito o nariz como centro de face. Eu tenho um nariz com características masculinas, numa face feminina. Sim, mas eu acredito que o nariz, por ser um centro de face, quando tem uma mudança muito radical, o indivíduo até não se reconhece no espelho. Isso ele às vezes tem que fazer até um acompanhamento com um psicólogo. Depois de uma rinoplastia. Porque ele é um centro de face. Então, você muda o nariz, você muda, digamos,
fica uma mudança muito aparente da face. Sim. Aí você se olha no espelho e não se reconhece. Mas voltando, o que podemos fazer, sim, Cris, a gente pode deixar o dorso do nariz retinho. Mesmo que seja uma giba acentuada? Sim, podemos. Que loucura. Então a gente consegue deixar esse dorso retinho, a gente consegue elevar a ponta do nariz, tirar esse aspecto quando sorri ele baixa. Isso também é possível. O que não é possível? Diminuir tamanho de nariz. Tipo a base aqui, isso não é possível. Isso cirurgicamente, tá, né? Tá. Então com rinomodelação, que é uma técnica que usa preenchedor, a gente tem algumas limitações. Então o tamanho do nariz é só cirúrgico. Tá. Claro que, por exemplo, uma coisa é o tamanho. Outra coisa é a aba nasal aberta. Isso! Né? Então, a gente consegue dar um leve fechamento, deixar esse nariz mais delicado. Perfeito. Fazendo a rinomodelação, enfim, colocando o ácido hialurônico em alguns pontos. Mas ao diminuir o tamanho do nariz, isso não. Aí não isso dá. Não tem como fazer. Tá. Ou algumas alterações anatômicas na lateral, também não tem como resolver com rinomodelação. Então, especificamente, nós temos aí o perfil do nariz? O perfil do nariz. Agora, porque a giba, ela é óssea, né? O que acontece, por exemplo, quando a gente preenche, então a gente equilibra aquele volume da giba? Na verdade, quando a gente preenche, a gente faz um efeito de esconder aquele ossinho. Então, existe onde começa o nariz, né? E para isso existem métricas que a gente utiliza, a gente chama de radix, né? Onde começa, e todos temos um lugar onde começa. Então, a gente preenche essa região e faz com que deixe todo ele de um único tamanho. Não vai aumentar em largura, isso é uma dúvida muito comum das pessoas. Meu nariz vai ficar grande porque vai botar preenchimento. Não, gente. Pelo contrário. Às vezes o nariz é largo, a gente consegue melhorar o dorso e deixar ele fininho em cima, e quando incide a luz, ele parece um nariz mais fino. Perfeito. Tudo em harmonização é efeito de luz e sombra. Então a gente consegue, através desses efeitos, passar a imagem de um nariz mais delicado, de um dorso reto. Então a gente preenche aonde está muito profundo, equilibra com o osso e ele fica escondidinho lá e fica aquele nariz retinho. Sabe que eu tinha giba e eu tinha tanto complexo com aquilo, mas tanto complexo, que eu passava muito tempo passando a mão e não tirava foto de perfil, e aquilo me incomodava assim extremamente. Passei por métodos invasivos, cirúrgicos, mas hoje eu acho que a gente precisa falar para as pessoas que tem esse complexo, essa frustração, que não tira foto de perfil, como tu falou, né? Elas estão sempre se cuidando para as pessoas não olharem. Isso elas se resolve com muita tranquilidade. Quantos minutos? Uma meia hora, um procedimento Eu faço assim? o nariz em 15 minutos. Em 15 minutos a gente está resolvendo algo que às vezes incomodava a pessoa por uma vida inteira. Agora, a pontinha do nariz, que às vezes tem narizes, por exemplo, o nariz italiano é um nariz mais expressivo. A gente tem alguns narizes que culturalmente, né, são assim maiores ou menores, mas às vezes a gente tem aquela genética e a gente olha aquela tia que sorri, a ponta cai, a mãe que sorri, a ponta cai, é algo que a pessoa não quer. Só que o que é possível fazer para que ela ponta fique não caindo, mas também não fique aquela ponta artificial, assim, para cima o tempo todo? Ácido hialurônico também, mas a gente não coloca na ponta, a gente coloca nessa basezinha do nariz. E também a gente usa toxina botulínica. Nessa área do nariz? Nessa área do nariz, que a gente tem um músculo que faz esse movimento, que leva, né? Quando a gente fala, inclusive, ele desce. Então a gente relaxa essa musculatura e faz o uso do preenchimento, onde a gente consegue deixar estático. E pode sorrir, pode falar que não vai descer o nariz. Fica aquele nariz ali bonitinho, sempre pronto. Agora, para nós terminarmos essa questão facial, que às vezes gera esses apelidos, enfim, o lábio, né? Antes, o bonito era aquela boquinha muito delicadinha, pequenininha. Claro que tudo é um contexto da harmonização de cada um, de moda também, né? De moda também. Mas hoje a gente vê umas bocas já não tão bocões, como se viu um tempo atrás, mas uma boca expressiva. Ela tem um poder de sedução, de atração. É bonito a gente ver uma boca. Como é que tu vê as mulheres chegando lá, e homens também, cada vez mais a gente tem homens, né? Como é que está essa procura e por qual tamanho? Bocão ou uma boca mais sutil? Agora nós estamos numa tendência de tudo mais sutil e mais natural, né? Isso, inclusive, as famosas estão retirando ácido hialurônico. É verdade. Porque eu sou muito conservadora, porque eu acho que sempre aquilo que é muito, 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 não fica legal.
Mas eu acho a boca é o segundo ponto de atração da face. Sim. A boca comunica, né? É. Então, para quem fala, aí fica a dica para profissionais que usam a comunicação, tem que ter uma boca que chame atenção. Se você quer que a sua audiência preste, dê ouvidos a você, boca muito fininha, ou, né... aí a gente vai falar de hiperfiloplastia, que está em desarmonia com a tua face, e você comunica, você usa muito a comunicação, isso está indo contra você. Então, tem tudo isso para ser abordado, né? Sim, e a boca, sim, é um ponto de sedução, né? A boca seduz, uma boca bem contornada, túrgida, ela é muito sedutora. Sim. Mas nem todo mundo pode ter bocão. Né? E a gente fala sobre harmonização, a gente fala sobre métrica facial. Certo. Se eu não tenho um queixo bem estruturado e coloco muita boca, eu vou ficar praticamente sem queixo, visualmente. Vai chamar muita atenção ali pra boca. Exato, e perfeito. O queixo, principalmente quando é o lábio superior. Se eu tenho muito queixo, eu consigo diminuir o aspecto daquela pessoa que tem aquele queixo muito aparente. Colocando uma boca maior. Colocando uma boca, principalmente aumentando o lábio superior. O superior nesse caso. Superior. Olha que interessante. Então, tem pessoas que teriam que passar por uma cirurgia ortognática. Muitas vezes não querem passar, porque é uma cirurgia um pouco traumática. Enfim, tem as suas razões, né? Aí você pode optar por fazer uma harmonização facial e diminuir um pouco o aspecto dessas características que não estão tão boas, né? Tão harmônicas. Tão harmônicas, exatamente. Perfeito. Muita informação importantíssima, que bom a gente poder falar sobre isso. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco, mas já vamos conversar por outros assuntos que, gente, pauta interessante aqui é o que não falta. Obrigada, viu, querida? Obrigada, Cris. Voltamos já. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos. Desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Estamos de volta com o programa Olhar D e vamos entrevistar agora o advogado de família, Dr. Felipe Londero, que vai falar para a gente sobre DNA, reconhecimento de paternidade, pensão para gestante. Que super temas nós iremos conversar agora com o Dr. Felipe. Muito bem-vindo, Dr. Felipe, que alegria ter tu conosco novamente. Oi, Cris, muito obrigado aí pelo convite, é uma satisfação enorme, fico muito feliz de mais uma vez estar aqui contigo. Eu também, porque nós estamos levando um conteúdo extremamente interessante, então agradeço muito e já começo te perguntando, são sempre temas, né, que envolvem muitas coisas no direito de família, mas, por exemplo, pensão para a grávida. Na maior parte dos casos a gente pensa, o bebê nasceu, a partir de agora a outra parte
precisa pagar então a pensão. Mas a gestante já tem direito a receber pensão? É muito comum, a gente vê até em postagem de rede social, né? O dia do nascimento da criança, o dia que eu me tornei pai, o dia que eu me tornei mãe. Mas por direito, não. Por direito, no momento da concepção, existe uma pessoa ali que a gente chama de nascituro, que é o feto, o bebê sendo gestado, e ele já é uma personalidade que tem direitos. Perfeito. Dentre estes, o de sustento. Ele já demanda atenção e despesas, por conta de que existem exames pré-natais, intercorrências que podem demandar alguma intervenção médica, alimentação da gestante, vitaminas, enfim, atenção e acompanhamento, né, por profissionais de enfermagem, obstetras. E por conta disso, se o casal não tinha um relacionamento e houve essa gestação, ou ao longo da gestação se separou, ou antes dela, né, inclusive é muito comum, às vezes a mãe, a gestante, se torna vulnerável porque ela está sozinha. É uma fase psicologicamente, hormonalmente muito difícil e, de repente, ela também gera uma dificuldade financeira. Então existe sim a possibilidade de o futuro pai arcar com pensão alimentícia, que a gente vai chamar de alimentos gravídicos aqui. Esses alimentos gravídicos a gente pode, então, desde o início da gestação, solicitar. Entra numa ideia de binômio necessidade e possibilidade, dentro da condição deste possível pai, vou chamar de possível agora, porque entra um pensamento para o futuro. Sim. A criança nasce. Ele vai reconhecer essa paternidade? Se ele não contribuiu, foi forçado judicialmente a contribuir ao longo da gestação, então, provavelmente ele não vai, então, fazer esse trabalho de reconhecer a paternidade e abraçar as suas obrigações. Portanto, os alimentos gravídicos, quando providencio esse tipo de ação, já faço ao mesmo tempo, no mesmo processo, o reconhecimento de paternidade para, tão logo comunicamos no processo ao juiz que houve o nascimento, o juiz designa uma audiência de exame de DNA, né, de coleta de material genético, para, então, a nível de reconhecimento de paternidade, verificar, comprovar que é pai. Por que eu faço esse adendo, né, já quando falamos em alimentos gravídicos? Eu falei, os alimentos gravídicos são devidos. Certo. Por que eu já trago agora o reconhecimento de paternidade? Porque tem gente que vai dizer, tá, mas se não é pai ainda. E vai que não é o pai. Daqui a pouco é outro pai. Né? Ou ele duvida ou suspeita de que não seja o pai. O que acontece? Mesmo na gestação, ou até mesmo numa criança já nascida, que a mãe vai entrar com reconhecimento de paternidade, ela pode pleitear a liminar de alimentos. Então, os alimentos gravídicos e essa liminar de alimentos provisórios antes do reconhecimento de paternidade tem como requisito não a concretização e a certeza da paternidade, mas indícios de paternidade, que pode ser comprovação do relacionamento, para quem era namorado ou marido e mulher, então fotos do casal, enfim, e também para pessoas de situação esporádica, conversação, né? Olha, engravidei, não acredito, que droga, transamos uma vez, sabe? Esse tipo de situação. Ou dentre outras provas que for, né? Pode ser print de WhatsApp, conversa pelo Facebook, e-mails. Testemunha não é tão comum, mas se for um meio de prova que, se tiver possível alcance, é tranquilo também de se usar. E no momento em que se convence o judiciário de que há indícios de paternidade, não, esse possivelmente é o pai, ou provavelmente então ele vai ter a obrigação de contribuir com alimentos gravídicos ao longo da gestação e alimentos provisórios para a criança depois do nascimento, até o momento, né? Porque a nível de judiciário, até temos uma pauta de audiência, coletar o material genético, mais pelo menos 2 meses para vir o resultado e depois averbar a paternidade, se o exame for positivo, até isso acontecer. Então a gente tem um tempo que a criança não espera, a gestação não espera. Então a necessidade é para já. Uma vez um advogado numa audiência perguntou para o juiz se poderia depositar judicialmente a pensão para depois do resultado do DNA, se for pai, a mãe pega o dinheiro. Aí se nesse não período for, inteiro ela faz o mas quê? eu preciso, desculpa, não dá para suspender de depositar judicialmente a fome da criança. Agora, e se
lá no exame de paternidade, lá no exame de DNA, e ele não for o pai, e ele tiver pago aí toda uma gestação, mais uns 6 meses da criança, e aí? Ah, excelente pergunta. Era aí que eu estava querendo chegar, exatamente. Nessa hipótese de não reconhecimento de paternidade, então o DNA negativo, certo, ele não vai ter o registro da criança, com certeza, e por consequência, naquele momento, ele está desobrigado da obrigação, então não vai ter mais que pagar essa pensão. certo. Todavia, nós temos uma regra do judiciário que alimentos não são devolvidos. Tu fez um ato de carinho para uma pessoa, uma criança necessitada ou inocente. Então, Mesmo que ele não entenda assim. Exato. Mesmo que ele não aceite, né? Então, essa pensão não é devolvida. Tá. E, invariavelmente, por outro viés, vou entrar com uma ação indenizatória contra a mãe, para ressarcimento por danos que ela me causou, perdi um casamento, porque era fora do casamento, sei lá, enfim. Várias circunstâncias podem acontecer. Nessa hipótese, é possível, talvez, a nível de seara cível, obter uma indenização. Mas uma restituição de pensão paga, isso não existe. Não. Agora, recentemente, não sei se você chegou a acompanhar, aquele cantor Vitão, ele se envolveu com uma menina, uma dançarina, e ela primeiro alegou que era determinado pai. E aí ele negou. Aí ela alegou que o pai era o Vitão. Aí o Vitão fez todo um enxoval, investiu bastante. Depois, por alguma razão que a gente até presume qual seja, ele tirou o pé também, não está mais dando nada. E a menina tem deixado público, essa mulher tem deixado público, de que, tanto ela fez essa crítica ao primeiro, que ela disse que era o pai, como agora, de que não é pai, que é pai de redes sociais, que não está ajudando. Detalhe, a criança não nasceu ainda e já teve todo esse perrengue. Tu, se pudesse falar com ela, se falasse com ela, sugeriria que ela fizesse esse pedido judicial para que não seja algo de redes sociais, ou de, agora eu sou o pai, agora eu não sou mais o pai? A gente tem uma cultura que eu considero inadequada de levar tudo ao público, né, às redes sociais. Exato. Às vezes eu acabo verificando circunstâncias que a verdade é uma no processo e pinta para o público uma situação totalmente ao inverso, né, para o público. Às vezes para ganhar like, ou aplausos, ou dizer, é verdade, ele tá errado, ela tá errada. E a gente sabe que não é assim. Sim, mas então, nem tudo que é postado em rede social é verdade. Claro. Né? Então, nunca leva crédito a isso, porque essa pessoa está entendendo que tem uma necessidade de se expor, é para obter respaldo, acreditar naquilo. Né? Não é que as pessoas... Tem aquela máxima, a verdade, uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. Daqui a pouco é nesse contexto de criar um cenário e se sentir talvez motivado para dar continuidade numa mentira, né? E a nível de judiciário, né, o que eu poderia recomendar aqui? Quem é o pai? É um ou outro? Mas agora tem que escolher um, para fins de alimentos gravídicos, né? E, invariavelmente, faz o DNA depois do nascimento. Por isso eu digo, tem que escolher alguém, trazer o cenário, comprovar a possibilidade de paternidade, para essa pessoa ser obrigada judicialmente a ter essa obrigação. Moralmente, se a pessoa acredita que pode ser pai, ele, óbvio, deve ajudar. Claro, só que ele não pode ser obrigado, senão judicialmente. Agora, se essa menina, se essa mulher, a pessoa, olha, recebeu uma notificação lá, ela está dizendo que é teu filho pedindo aí pensão gravídica, né? E ele comprovar que é uma pessoa que tem uma vida, um relacionamento aberto ou promíscua, que tem relacionamento com vários homens. Ele, ainda assim, vai ser obrigado a pagar, mesmo que ele demonstre que a possibilidade dele ser pai é uma entre tantas, assim. É que não exclui a possibilidade. Se ele teve um relacionamento sexual com aquela pessoa, com a mãe, num período que adequadamente se considera possível de ser pai, ele não exclui a possibilidade. A tese de defesa que ele tem que trazer, a bem da verdade, para ser efetiva, é no contexto de que ele não teve a relação, ou que ele não é esse possível pai. E isso é bem difícil, claro. Né? Óbvio, ele pode alegar também, mas já é uma tese mais fraca, dizer que tem outros 3, 4 possíveis pais. Né? Mas o juiz pode ficar, quem vai ser? Mas, né, se ele tem que conhecer a vida da pessoa e indicar quem seriam os outros, né? A não ser que a mãe já o faça, né? Mas, efetivamente, se ele não excluir a possibilidade de ser pai, invariavelmente ele pode ser condenado. O juiz pode entender que não, tem que entender que sim. A gente tem decisões em vários sentidos, mais contrapostos possíveis. Eu já tive processo aqui que foi negado a alimentos gravídicos
porque o juiz entendeu que não existia prova suficiente dessa possibilidade de paternidade. Sem juntar um documento mais do processo, recorri e o tribunal concedeu. O que isso quer dizer? Às vezes é de interpretação também. Sim, também. Né? Agora, no caso da pessoa ter esse reconhecimento, ser lá compelida a pagar a pensão gravídica, ela entra aquele binômio que tu faz referência quando é pensão alimentícia de necessidade e possibilidade com relação à pensão gravídica? Sim, não tem uma distinção de regra. Todavia, na praxe, tem acontecido que ela é um valor a menor pela dubiedade, pela precariedade e também porque na gestação não se tem as mesmas necessidades alimentares de que uma criança nascida. Salvo se, por conta de uma gravidez de risco ou de determinado tratamento, a mãe demandar e provar uma necessidade maior de recebimento de pensão. Então vale a mesma regra, necessidade e possibilidade. Tá. Agora, doutor Felipe, o golpe da barriga, né, que a gente acaba ainda, é uma expressão extremamente grosseira, mas a gente acaba ainda ouvindo pessoas que gostam de ter um affair lá, um romance com um jogador de futebol, para depois ficar com uma pensão muito boa. Essa entra nesse mesmo contexto da pensão gravídica, depois da pensão alimentícia, porque nós temos um caso que não é tão atual, do goleiro Bruno, aquele caso daquele assassinato, e ele ganhava muito dinheiro, né? E ainda assim ele não queria pagar uma pensão alimentícia para o seu filho, que foi comprovado que era seu filho, enfim, foi um dos motivos do crime, toda aquela tragédia que aconteceu. Ainda nesse contexto, mesmo que o pai alegue, não, ficou comigo só uma vez, só para depois engravidar, nada disso é levado em consideração. Quando tu vai se relacionar com uma pessoa, tu sabe dos riscos, né? Então, ele não queria o filho, tomasse todas as precauções para que essa gravidez não acontecesse. Sim. Fui vítima de um golpe, me enganou. Bom, paciência, tu estava no risco. É que nem uma pessoa brincar com uma arma achando que está descarregada e acontecer um disparo. Tá assumindo não o é risco. diferente, está sempre assumindo o risco. E até tem o caso também do zagueiro da última Copa na seleção brasileira, o Éder Militão, do Real Madrid, que ele queria ter um filho menino, acho que foi essa história, e aí nasceu uma menina e ele não queria pagar a pensão. Né? Não, da esposa? Com a não, ex-esposa? Era um relacionamento, não sei se aberto, alguém que ele conheceu e fez esse pacto, vou dizer assim. Com uma coisa que a gente compra pela internet, não gostei, não funciona bem, a cor não é bonita, essa aqui eu não quero, devolve. E nisso... Que loucura isso. É pai, existe uma pessoa com direitos, com personalidade, com necessidades, tu vai ter que suprir, tu é o responsável, tu é pai, sendo pai. Não sei o que isso vai se desenhar no caso do Vitão. Todavia, ao nascimento dessa criança, que se faça o DNA, diga-se quem é o pai e esse pai que assuma as responsabilidades dali para frente, ao menos. Né? Não sei como é que está desenhado agora ao longo da gestação. Se ela faz só no Instagram e não faz no judiciário, tá errado, ao meu ver. Não tem como ela pedir nada nas redes sociais. Doutor Felipe, muito obrigada pela tua participação, por ter trazido esse conteúdo aí tão rico, essas informações tão bacanas, e vamos nos ver novamente, para nós termos mais conteúdo tão relevante assim. Mal posso esperar nos próximos encontros. Você gostou do Olhar D de hoje? Espero que você tenha se divertido e recebido informações com conteúdos relevantes. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Amanhã tem mais Olhar D, eu espero você. Tchau, tchau.